Os primeiros bunkers acabaram erguidos em 1942. Durante décadas, eles permaneceram escondidos sob a areia, mas, em 2008, finalmente voltaram a ficar acessíveis. Número 1. Bunkers nazistas secretos na Dinamarca. Em maio de 2008, uma simples brincadeira de escavar a areia na costa oeste da Dinamarca, perto de Hovig, acabou virando o sonho de qualquer apaixonado por história. Dois garotos atentos, de apenas 9 anos, encontraram um balde aparecendo entre as dunas. Aquilo levou a uma descoberta que faria qualquer arqueólogo ficar impressionado. 4 bunkers nazistas da época da Segunda Guerra Mundial, escondidos sob a areia por cerca de 6 décadas. Tommy Cassot, um eletricista que também era entusiasta de história, mal conseguiu acreditar na própria sorte. Ao descrever seus primeiros passos lá dentro, ele disse que a sensação era como entrar no interior de uma pirâmide cheia de múmias. E que cápsula do tempo eles haviam encontrado. Os bunkers ainda tinham camas, cadeiras e todos aqueles detalhes comuns da rotina de um soldado, como meias e roupas íntimas, porque nem mesmo soldados escapam do dia da lavanderia. Também acabaram encontrados objetos como latas enferrujadas, frascos de remédio, tratamentos ligados a gás mostarda, garrafas de refrigerante e livros. Imagine encontrar selos com o rosto de Hitler simplesmente largados ali, além de chaves e martelos que talvez tenham sido usados pela última vez por pessoas que já desapareceram há muito tempo. Jens Andersen, curador do Museu Hanstholm, especializado em fortificações nazistas, ficou completamente surpreso com a descoberta. Entre os cerca de 7.000 bunkers construídos pelos nazistas ao longo da costa oeste da Dinamarca, encontrar um totalmente imobiliado era algo praticamente inédito na Europa. Isso transformou o achado em uma janela única para o passado. A notícia atraiu multidões. Milhares de pessoas vindas da Dinamarca e da Alemanha seguiram até o local. Guias passaram a conduzir curiosos por esses bunkers apertados, com cerca de 20 metros quadrados, onde antes ficavam espremidos 9 soldados e um comandante. E a grande discussão logo começou. Esses vestígios da guerra deveriam ser preservados como locais históricos ou removidos de vez. O morador Mogen Skok Hansen não gostou nada da ideia de transformar os bunkers em atrações turísticas. Ele esperava um futuro sem aquelas estruturas. Por outro lado, Ollie Becker defendia que preservá-los era essencial, comparando a descoberta ao túmulo de Tutankhamon. No Centro de Conservação do Museu de Esbjerg, o curador Gert Nebrich se impressionava com o estado de preservação de tudo. Ao que parece, as condições frias e escuras do bunker funcionaram quase como uma enorme câmara selada, mantendo a história guardada, intacta e à espera de ser redescoberta. Que história, não é? Número 2. Wolf's Lair, ou Wolfschanze, na Polônia. Você provavelmente imaginaria que um lugar chamado Toca do Lobo, ou Wolfschanze em alemão, sairia direto de um conto sombrio. Mas não é bem uma fábula. Ainda assim, o lugar carrega uma dose pesada de mistério e de história obscura. Escondido nas florestas da antiga Prússia Oriental, perto da vila de Gierwoz, na atual Polônia, esse quartel-general militar secreto atuou como um dos centros de comando de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Construído em 1941 para a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, o local acabou escolhido justamente por ser extremamente difícil de encontrar. Depois de 1945, com a guerra encerrada, a Toca do Lobo acabou abandonada e deixada à própria sorte, enfrentando o tempo, a vegetação e o esquecimento. Por muito tempo, parecia que a história estava pronta para apagar aquele lugar, não fosse a operação do governo polonês para remover mais de 54.000 minas terrestres deixadas na região. Pense numa limpeza perigosa. Somente no início da década de 1990, depois do fim do comunismo na Polônia, o interesse pelo local ganhou força de verdade. Historiadores e arqueólogos começaram a explorar as ruínas cobertas pelo mato, mapeando onde ficavam bunkers, alojamentos e provavelmente alguns cantos secretos que ainda resistiam ao tempo. A história ficou ainda mais intrigante quando, em 2024, a Fundação Latebra, de Gdańsk, encontrou algo perturbador. Não era um tesouro, mas 5 esqueletos humanos sob a antiga residência de Hermann Göring, um dos altos oficiais nazistas. O grupo incluía 3 adultos, um adolescente e, de forma especialmente triste, um bebê. Os corpos estavam sem mãos, sem pés, sem roupas e sem objetos pessoais.
Ao lado de cada um havia pedras conhecidas como pedras de raio, fósseis de criaturas marinhas antigas parecidas com lulas, chamadas belemnites. Promotores poloneses tentaram entender se ali havia ocorrido algum crime antigo, mas os restos estavam muito deteriorados. Nem o maior detetive teria muito com o que trabalhar. O caso acabou encerrado em março de 2024, deixando mais perguntas do que respostas. Hoje, a Toca do Lobo atrai curiosos, pesquisadores e visitantes dispostos a encarar esse pedaço pesado da história. Em 2019, o local recebia quase 300 mil visitantes por ano, e o Distrito Florestal de Sorokovo vinha melhorando a estrutura com novas acomodações e exposições históricas mais completas. Número 3. Auschwitz. Aos 27 de janeiro de 1945, às 3 horas da tarde, soldados da 322ª Divisão de Fuzileiros da União Soviética avançavam pela neve. Eles faziam parte do 60º Exército do Exército Vermelho, que seguia adiante durante a Segunda Guerra Mundial. O que eles ainda não sabiam era que estavam prestes a encontrar Auschwitz, um nome que ecoaria com horror por muitas gerações. Ao entrarem no local, a cena era difícil até de descrever. Havia cerca de 7.000 prisioneiros, cada um deles reduzido a uma sombra do que havia sido, agarrando-se à vida. Muitos eram pessoas de meia idade ou crianças, jovens demais até para dirigir, se quisermos colocar isso em perspectiva. O inventário encontrado também revelou a dimensão do crime. Centenas de corpos, centenas de milhares de ternos masculinos, dezenas de milhares de roupas femininas e toneladas de cabelo humano. Poderia parecer um pesadelo distorcido dentro de um depósito, mas era real. Voltando um pouco no tempo, antes da chegada dos soviéticos, os nazistas haviam forçado cerca de 60.000 prisioneiros a seguir nas chamadas Marchas da Morte. Imagine caminhar sob frio extremo, sem comida suficiente, exausto, sabendo que quem não conseguisse acompanhar poderia ser morto. A palavra brutal quase não dá conta. A expressão nos rostos dos soldados dizia tudo. Até o general Vassily Petrenko, um homem experiente e já acostumado às crueldades da guerra, ficou abalado. Ele afirmou que o ódio demonstrado pelos nazistas contra aqueles prisioneiros debilitados, pessoas que pareciam esqueletos vivos, estava além de tudo o que ele já tinha visto. Mas, em meio a tanto sofrimento, houve um pequeno sinal de humanidade. Os soldados soviéticos se uniram à Cruz Vermelha Polonesa para distribuir comida e atendimento médico. Hospitais do Exército Vermelho receberam cerca de 4.500 sobreviventes. Era uma pequena luz de esperança, em um cenário marcado pelo desespero. Número 4. A Bateria de Maisy, na França. Em 2004, o historiador militar britânico Gary Stern encontrou algo extraordinário graças a um antigo mapa que caiu em suas mãos. Não era um mapa qualquer, mas um mapa militar da Segunda Guerra Mundial que marcava uma área perto de Grand Camp Maisy, na Normandia, França, como zona de forte resistência. Como qualquer bom historiador, Stern ficou imediatamente curioso. Ao visitar a área indicada, ele encontrou algo que parecia saído do sonho de um apaixonado por história. Debaixo de camadas densas de vegetação estava a bateria de Maisy, há muito tempo perdida. Tratava-se de um importante complexo de artilharia alemão da Segunda Guerra Mundial. E não estamos falando de algumas peças enferrujadas de canhão. Eram estruturas de concreto robustas, adormecidas sob um cobertor verde por mais de 60 anos. Determinado a investigar mais, literalmente cavando fundo, Stern comprou o terreno e começou uma escavação enorme. A equipe revelou uma vasta rede de bunkers, posições de artilharia e mais de 2 quilômetros de trincheiras. E ainda encontraram um hospital subterrâneo, com suprimentos e equipamentos médicos. Era como acertar o grande prêmio da arqueologia militar. Essas descobertas não eram apenas relíquias antigas. Elas trouxeram informações valiosas sobre as operações diárias e a importância estratégica da bateria. Acontece que a bateria de Maisy teve papel relevante durante os desembarques do Dia do Desembarque, em 6 de junho de 1944. Mesmo assim, sua localização exata acabou sendo esquecida depois da guerra, coberta pela vegetação e pela obscuridade até a descoberta de Stern. Em junho de 2006, depois de um grande trabalho de restauração, a bateria de Maisy abriu suas portas ao público.
Hoje, visitantes podem caminhar pelo extenso sistema de trincheiras e explorar bunkers que um dia estiveram cheios de estratégias e segredos de guerra. É uma experiência concreta, quase um passeio por dentro de um dos momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial. Então aí está, uma joia escondida da história, revelada por um historiador com um mapa e uma missão. E pensar que todos esses segredos estavam ali, esperando para contar suas histórias a qualquer pessoa disposta a escutar. Número 5. O gigantesco bunker de submarinos da Segunda Guerra Mundial. Em meados da década de 1980, Hamburgo, na Alemanha, revelou uma surpresa histórica impressionante. 3 submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial, o U-2505, o U-304 e o U-3505, acabaram descobertos sob um estacionamento aparentemente comum. Esses submarinos não estavam ali como se tivessem estacionado para uma fuga rápida. Eles estavam enterrados nos restos do bunker Elbe II, uma fortaleza enorme construída para proteger a temida frota de submarinos alemães tipo U dos ataques aéreos incessantes dos aliados durante a guerra. Mas qual era exatamente a função do bunker Elbe II? Localizado às margens do rio Elba, esse colosso acabou projetado como um abrigo seguro para submarinos, onde essas máquinas de guerra subaquáticas podiam ser construídas e mantidas longe de olhares curiosos e bombas inimigas. Quando a guerra se aproximava do fim, em 1945, o bunker se tornou um esconderijo importante para submarinos que tentavam escapar dos bombardeios aéreos cada vez mais frequentes. Mas sua função como refúgio durou pouco. Aos 8 de abril de 1945, um ataque aéreo pesado fez uma parte significativa do teto do bunker desabar. O destino mostrou-se cruel. Os submarinos ficaram presos ali, dentro do que se tornou uma tumba de concreto. Depois da guerra, as autoridades consideraram perigoso e complicado demais desmontar o bunker. A solução consistiu em enchê-lo com cascalho e concreto, transformá-lo em estacionamento e deixar a história enterrada. Décadas depois, nos anos 1980, pesquisadores como Jack P. Malman Showell, Wolfgang Hirschfeld e Walter Klutz começaram a vasculhar arquivos e seguir pistas até esse capítulo esquecido da história naval. A dedicação deles removeu as camadas do tempo, revelou os submarinos escondidos e mostrou até que ponto se chegou durante a guerra para proteger recursos militares considerados valiosos. Número 6. La Coupole. Agora vamos fazer uma rápida viagem ao norte da França, onde existe algo ao mesmo tempo sombrio e fascinante, escondido no terreno. La Coupole não era um depósito comum. Esse bunker subterrâneo acabou construído pela Alemanha nazista entre outubro de 1943 e julho de 1944, com o objetivo de lançar foguetes V2, aqueles enormes mísseis projetados para atingir Londres. Os alemães não escolheram Saint-Omer por acaso. O local era ideal para esse megaprojeto. Ficava perto do Canal da Mancha e ao lado de linhas ferroviárias, o que facilitava a chegada de foguetes e suprimentos. Apesar da aparência ameaçadora e do planejamento estratégico, La Coupole nunca entrou em operação. Os bombardeios constantes dos aliados e o avanço depois do dia do desembarque impediram que o plano se concretizasse. Avançando para tempos de paz, surge uma pergunta. O que fazer com uma cúpula gigante de concreto simplesmente parada ali? A resposta consistiu em transformá-la em museu, claro. A partir dos anos 1980, começaram os esforços para converter aquele vestígio de guerra em um espaço de aprendizado. Inaugurada oficialmente em 1997, La Coupole passou a abrigar exposições sobre a ocupação alemã, a tecnologia dos foguetes e o panorama mais amplo da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Em 2012, acabou adicionado um planetário de 3 dimensões, permitindo que os visitantes façam uma ponte entre a história dos foguetes e a exploração espacial moderna. É uma virada curiosa. O passado e o futuro, reunidos sob uma enorme cúpula de concreto com 77 metros de largura e 5,5 metros de espessura. Então, caso algum dia você esteja na França, talvez valha a pena visitar La Coupole. É uma aula de história com um toque de aventura interplanetária. Número 7. O Blockhaus d'Epperlex. As coisas que os seres humanos constroem quando estão envolvidos em planos terríveis podem ser assustadoras. Um exemplo é o Blockhaus d'Epperlex, perto de Saint-Omer, no norte da França.
Esse gigantesco vestígio da Segunda Guerra Mundial poderia ter reescrito os livros de história de uma maneira muito sombria. Construído pela Alemanha nazista entre março e setembro de 1943, esse enorme complexo recebeu o codinome Kraftwerk Nordwest, ou Usina Noroeste, se preferirmos uma tradução menos ameaçadora. Ele não era apenas um bunker qualquer. Acabou projetado como uma espécie de enorme centro de mísseis, capaz de preparar mais de 100 foguetes V-2 para ataques diários contra Londres. Sim, havia planos para até 36 lançamentos por dia. Localizado estrategicamente a cerca de 200 quilômetros de Londres, o complexo ficava em uma posição considerada ideal, longe o suficiente para escapar do fogo naval e protegido por uma crista ao norte. E por que ali? Porque o lugar estava no centro de uma rede formada por importantes linhas ferroviárias, pelo rio A-canalizado, por estradas essenciais e por redes elétricas. Era praticamente um ponto de ouro em termos logísticos. Os materiais usados também impressionam. Cerca de 200 mil toneladas de concreto e 20 mil toneladas de aço tiveram aplicação na construção. Erguer esse monstro não foi simples. A organização Todd comandou aproximadamente 6 mil trabalhadores, incluindo pessoas recrutadas à força em países ocupados, submetidas a turnos brutais de 12 horas. O plano era ambicioso: criar uma estação ferroviária à prova de bombas para receber mísseis diretamente da Alemanha, e até uma fábrica para produzir oxigênio líquido. Mas a trama mudou quando, em maio de 1943, a rede de resistência francesa Zero France descobriu informações sobre o projeto e repassou tudo à Real Força Aérea Britânica. Graças a essas informações, a Real Força Aérea Britânica lançou ataques dentro da Operação Crossbow, bombardeando o local entre agosto de 1943 e agosto de 1944. Esses ataques contínuos causaram danos severos e impediram que a chamada Fábrica da Destruição funcionasse como planejado, embora ela ainda tenha conseguido produzir algum oxigênio líquido. Mesmo depois que sua função militar acabou encerrada, o verdadeiro propósito do Blockhaus continuou meio nebuloso até depois da libertação. Quando os aliados entraram no local em setembro de 1944, militares e cientistas examinaram a estrutura com atenção. Planos para reaproveitar o bunker nunca avançaram de verdade, e ele acabou aposentado. Em uma reviravolta histórica, esse lugar construído para fins sombrios acabou transformado em uma aula pública de história, ao abrir como museu em 1973. Em 1986, recebeu reconhecimento do Estado francês como monumento histórico. Hoje, ele permanece como um lembrete forte da engenharia de guerra e dos extremos a que a obsessão militar pode levar. Quem imaginaria que um lugar criado para atos tão sombrios acabaria servindo para educar futuras gerações? Número 8. Campo de concentração de Mittelbau-Dora. A história não é feita apenas de grandes vitórias ou derrotas. Ela também é feita de momentos difíceis de encarar, que mostram o quanto a humanidade pode ser complexa e cruel. Um exemplo aconteceu aos 11 de abril de 1945, quando a 3ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos e a 104ª Divisão de Infantaria avançavam pelo centro da Alemanha. Ao se aproximarem da cidade de Nordhausen, eles estavam prestes a encontrar algo muito além de um alvo militar comum. Informações de inteligência já indicavam a existência de uma instalação nazista importante nas proximidades. Ainda assim, nada poderia prepará-los para o que encontrariam: o campo de concentração de Mittelbau-Dora. Esse não era um campo qualquer. Era um centro ligado à produção de foguetes V-2, os mesmos que haviam sido lançados contra Londres. Mas foguetes não eram a única coisa produzida ali. O sofrimento humano era explorado em escala industrial. Quando as tropas entraram no campo, a cena era profundamente chocante. Cerca de 250 prisioneiros, extremamente debilitados, ainda estavam vivos, abandonados pelos guardas da Schutzstaffel em fuga. Esses sobreviventes eram testemunhos silenciosos dos limites da crueldade humana, marcados por doenças, fome e pelos efeitos do trabalho forçado contínuo. Sem hesitar, os soldados mudaram o foco de combate para resgate, organizando uma evacuação para que os sobreviventes recebessem o atendimento médico necessário. Uma coisa é ouvir falar sobre atrocidades de guerra, outra é vê-las de perto. Isso muda qualquer pessoa. Criado no final de 1943 como subcampo de Buchenwald,
Mittelbau-Dora era um lugar de sofrimento extremo. Prisioneiros eram obrigados a trabalhar por até 14 horas em fábricas subterrâneas de foguetes V2, ambientes jamais feitos para abrigar seres humanos. A alimentação era insuficiente, o atendimento médico quase inexistente, e o número de mortos chegou a cerca de 20 mil, entre aproximadamente 60 mil prisioneiros que passaram pelo local. A libertação do campo pelas forças americanas não apenas revelou ao mundo o uso brutal do trabalho forçado pelos nazistas, como também teve papel essencial na documentação desses crimes de guerra. Número 9. Túneis Hochgangsanlagen em Jersey. Durante o auge da Segunda Guerra Mundial, as forças alemãs não estavam apenas ocupando Jersey e as Ilhas do Canal. Elas também transformavam a região em uma fortaleza, praticamente debaixo do nariz de todos. Acabou construída uma rede de túneis subterrâneos, chamada Hochgangsanlagen, que significa algo como instalação de passagens em cavernas. Um nome longo, não é? Mas esses túneis não acabaram criados para passeios secretos. Eles serviam para proteger soldados e equipamentos contra bombardeios aéreos e reforçar as defesas da ilha. Tudo começou em 1941, depois que Hitler ordenou a fortificação das Ilhas do Canal, que fariam parte de sua grandiosa Muralha do Atlântico. O trabalho acabou conduzido pela organização TOD, um nome que até parece de banda techno, mas que designava uma enorme estrutura de engenharia e construção militar. Eles mobilizaram todo tipo de mão de obra: trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra e pessoas vindas de territórios ocupados, além de voluntários e profissionais especializados. As condições eram duras, especialmente para os trabalhadores forçados, que enfrentavam má alimentação, exaustão e perigos constantes. Os túneis, distribuídos estrategicamente pela ilha, eram mais do que simples esconderijos. Eles acabaram integrados às fortificações já existentes, conectando bunkers e permitindo que tropas se movimentassem com mais segurança pelo subsolo. Os engenheiros perfuraram encostas de xisto solto, o que acelerava o trabalho, mas também aumentava o risco de desabamentos. Depois de escavados, os túneis recebiam revestimento de concreto para evitar colapsos. Um dos exemplos mais conhecidos é o Hochgangsanlage 8, ou H8, também chamado de Hospital Subterrâneo Alemão. Inicialmente planejado como depósito de munição e alojamento, no final de 1943, ele acabou transformado em estrutura hospitalar com 500 leitos, aquecimento, ar-condicionado e uma sala de cirurgia completa. Era uma preparação impressionante. Mesmo assim, apesar de toda essa estrutura, ele nunca chegou a funcionar como hospital. Depois da libertação de Jersey, aos 9 de maio de 1945, os túneis ficaram abandonados até 1946, quando os estados de Jersey transformaram o H8 em museu. Mais tarde, em 1961, uma decisão judicial transferiu a propriedade aos donos das terras acima, mantendo o local em mãos privadas. Hoje, conhecido como Jersey War Tunnels, o museu conduz visitantes pelo período de ocupação, com exposições que tornam esse capítulo intenso da história muito mais próximo. Que transformação! De bunker de guerra a refúgio para amantes de história. Número 10. Projeto Rise, na Polônia. Você já ouviu falar do Projeto Rise? Essa operação colossal, cujo nome significa gigante em alemão, caracterizou uma iniciativa subterrânea ambiciosa e misteriosa da Alemanha nazista, iniciada entre 1943 e 1945. Localizada nas Montanhas da Coruja e se estendendo sob o castelo de Książ, na atual Polônia, essa rede de 7 complexos subterrâneos continua sendo um grande enigma. A parte mais intrigante não é apenas o que eles estavam construindo, mas o motivo. O verdadeiro objetivo dessas estruturas enormes tem confundido historiadores por décadas, especialmente porque a maior parte dos documentos originais se perdeu com o tempo. Por isso, estudiosos montam teorias como quem tenta resolver um romance de suspense. Alguns acreditam que os complexos seriam um quartel-general final para Hitler, preparado para uma guerra que se aproximava do território alemão. Outros defendem que se tratava de fábricas de armamentos de alta tecnologia escondidas sob a terra. Mas o lado mais sombrio está na força de trabalho usada nessa construção gigantesca. Trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra, prisioneiros de campos de concentração e outras pessoas levadas contra a própria vontade acabaram usados no projeto. Eles enfrentavam condições duríssimas, doenças, fome
e a rocha fria e implacável das montanhas. Muitos não sobreviveram, pagando com a própria vida por uma obra para a qual jamais se voluntariaram. Por anos após a guerra, esses túneis fantasmagóricos permaneceram escondidos sob a vegetação densa das montanhas da Coruja, esquecidos pelo tempo e ofuscados pelas atrocidades mais conhecidas do conflito. Mas, com o passar das décadas, a curiosidade aumentou, alimentada por mistério e respeito pelo passado. Exploradores locais e historiadores começaram a desvendar a teia de túneis deixada pelo projeto RISE. Hoje, alguns desses enormes complexos subterrâneos, como o de Ozuvka, apelidado de Cidade Subterrânea, estão abertos ao público. Para quem gosta de uma história gelada e profunda, esses passeios são imperdíveis. Eles não mostram apenas a força da engenharia, mas também contam as histórias das pessoas que trabalharam na escuridão, lembrando o custo humano preso àquelas paredes frias de concreto. O legado do projeto RISE não se resume a revelar o passado, ele também mantém viva a memória dos que sofreram. A cada túnel explorado e a cada história contada, um pouco do mistério é removido, enquanto se honra quem atravessou um dos capítulos mais escuros da história. Um conto gigante, em todos os sentidos. Número 11. A bateria Todd. Em setembro de 1944, enquanto a Segunda Guerra Mundial se aproximava de sua fase final, as forças aliadas avançavam pela França, com o objetivo de libertá-la do domínio nazista. O alvo era a imponente bateria Todd, uma instalação alemã de artilharia costeira perto de Cap Gris-Nez, no norte da França. Essa fortaleza enorme era composta por 4 bunkers gigantes, cada um equipado com um canhão naval de 380 mm, capaz de lançar projéteis a mais de 55 km de distância, alcançando a costa britânica. A missão de lidar com esse colosso ficou com a 3ª Divisão de Infantaria Canadense, e, mais especificamente, com os North Nova Scotia Highlanders. A operação recebeu o nome de Undergo, que soa menos como uma missão militar, e mais como uma reforma radical em versão de guerra. Aos 29 de setembro de 1944, a ação começou com a Real Força Aérea fazendo o que sabia fazer: lançar uma quantidade enorme de bombas para enfraquecer aqueles bunkers quase indestrutíveis. Cerca de 2.000 toneladas de bombas acabaram lançadas ao longo de vários dias. Mesmo transformando a área ao redor em uma paisagem quase lunar, as grossas paredes de concreto continuaram resistindo. Então, o que restava aos Highlanders determinados? Avançar sob fogo inimigo, com apoio de tanques e lança-chamas, levando pressão às tropas alemãs escondidas lá dentro. Deve ter sido uma cena intensa, e certamente não era a recepção que os alemães esperavam. Naquela tarde, as forças alemãs provavelmente perceberam que não havia saída favorável, e decidiram se render. Assim, a bateria Todd caiu nas mãos dos aliados, encerrando uma grande ameaça para os navios aliados que navegavam pelo Canal da Mancha. Hoje, um daqueles bunkers trocou o papel de arma de guerra pelo de museu, tornando-se parte do Museu da Muralha do Atlântico. É um lugar onde apaixonados por história podem caminhar, observar a estrutura e pensar: então era assim que um dos grandes canhões funcionava. E aí está, pessoal. Essas foram algumas das descobertas mais incríveis envolvendo bunkers nazistas secretos e os objetos inacreditáveis encontrados dentro deles. Qual dessas descobertas mais chocou você? Conte nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos fascinantes como este e ative o sininho para não perder as próximas novidades. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir.